Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião doutrinária. Vamos iniciar com o nosso momento de prece para que possamos dar início aos nossos trabalhos dessa noite. Deus, nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por esse momento que nos damos e nos presenteamos nessa existência a qual estamos inseridos, para analisar, para pensar e refletir sobre a nossa existência, sobre os nossos valores, sobre aquilo em que podemos pensar, medir, decidir, definir na nossa trajetória divina, que neste momento estamos encarnados, utilizando os nossos recursos, a nossa inteligência, o nosso pensamento e a nossa vontade. Que possamos cada vez mais estar despertos e atentos a tudo aquilo que nos melhora, nos capacita, nos faz enxergar além daquilo que está próximo de nós e concreto ao tato das nossas mãos e dos nossos olhos, mas que possamos sentir, entender e compreender cada vez mais com profundidade e entendimento para o equilíbrio, a paz, o entendimento, a compreensão se possa fazer presente em nossa casa mental a cada dia, a cada oportunidade, a cada momento da nossa existência. E que assim seja, Senhor. Vamos dar continuidade aos nossos estudos com Valéria, falando sobre o tema A Lei de Amor e a Família. Um tema tão atual, tão importante para a nossa existência, para a nossa vida. E nesse dia de hoje, em que se comemora no calendário um dia especial para aqueles que às vezes esquecem da mãe ou de se relacionar com a mãe, hoje é o Dia das Mães, porque Dia das Mães realmente é todo dia. É um portal sagrado que todos nós tivemos a oportunidade de adentrar e vir encarnar nesse planeta. E é todo dia. Um agradecimento, um sentimento e um amor que deva ser cada vez mais fortificado. Com vocês, Valéria. Bom, boa noite a todos. E como disse bem o Washington, né? Parabéns a todas as mães. E, na verdade, há muitas formas de maternar, né? Porque a gente fala mãe, a gente pensa só naquela que gera, mas tem aquela que adota, tem a mulher que, através da sua profissão, ela atende crianças. Então, de alguma forma, todas nós mulheres somos mães, né? Mães aí com esse papel de maternar, de dar colo, né, para uma amiga. Quantas vezes a gente não faz o papel de mãe para uma amiga? Hoje eu até recebi parabéns pelo Dia das Mães. E uma amiga falou, parabéns. Eu falei, parabéns, ela é, porque você é mãe de muitas amigas suas, então me deu parabéns. Então é bom, né, porque a gente exerce esses papéis aí o tempo todo. E eu pensando nisso, a gente começa, é difícil quando a gente vem falar, porque é tanta coisa, né? Mas eu pensei, falei, nossa, família, né? Me veio essa intuição de falar sobre a lei do amor e a família, porque é o primeiro lugar onde a gente tem que exercitar a lei de amor, de caridade, como a gente vai ver aqui. E a gente está aqui, a pedido até do Luiz. Luiz hoje mandou uma mensagem para mim, você vai usar o telão? Eu falei, não. Mas vou botar o globinho lá na mesa. Eu falei, pode botar nosso globinho lá, né? Nossa terra, nossa escola, né? E nessa escola, né, a gente sabe que, numa característica geral, nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Nesse planeta, quem habita? Espíritos, né, imperfeitos, que nós ainda somos espíritos imperfeitos, né, caracterizados lá na terceira ordem, e que tem como característica a influência da matéria, ainda muito forte sobre o espírito. Temos muitas ainda dificuldades, temos muitas coisas, muitos sentimentos a serem trabalhados. Então a gente vê nesse mundo aqui uma diversidade enorme, né? Embora a característica seja geral, mas a gente observa isso, né? De uma forma geral, observamos nossas diferenças. Uma diversidade de gostos, de tendências, de valores, de nível de conhecimento, de maturidade emocional, de crer ou não crer em Deus,
É uma diversidade muito grande. Olha como há uma diversidade de espíritos aí, né? Há uma variedade. Diferentes formas de pensar, de agir, de sentir, né? E todas essas diferenças, elas ficam bastante claras e bastante evidentes no nosso núcleo familiar, né? Aquele núcleo ali onde a gente se reúne, onde a gente tem espíritos ali simpáticos, espíritos também antipáticos, né? Então, na verdade, essas diferenças, elas ficam muito evidentes, né? Muito claro a gente perceber na nossa família gostos e tendências muito diferentes, né? E a gente fala, como é que pode? Família, a gente tem aquela visão, muitas vezes equivocada, ou a gente se culpa, ou a gente se cobra. Ah, mas minha família é cheia de problema. Toda família é. Toda família é. Né? Não tem perfeição. Porque se nós somos espíritos imperfeitos, como que a gente vai estar reunido, vários espíritos juntos, e vai querer perfeição? Não vai ter essa perfeição. Vai haver essa diferença. Para quê? Para que a gente trabalhe exatamente o amor pelo próximo, a empatia, o perdão, né? É o primeiro laboratório que a gente tem, né, para ter essas experiências. E é muito importante, né? Todos nós, e tudo, né, que foi criado por Deus, está submetido à lei divinas, né? Todos nós somos submetidos, tudo, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, nós fazemos parte dessa criação. E é claro que nós estamos submetidos aí a leis divinas, né? Leis divinas, que são perfeitas, eternas, imutáveis, né? A lei de Deus não muda com o tempo, não. Ela é uma só. Nós, espíritos, que vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo intelectualmente, moralmente, e que vamos nos adequando a conhecer e praticar essas leis, né? A gente, na nossa caminhada, esse é o objetivo da gente encarnar. O objetivo de termos várias encarnações é esse, é um papel de educação, né? E exatamente aí nesse caldeirão de diferenças, né? A lei de sociedade é uma lei divina. Nós não fomos feitos para viver isolados, não. É para ter essa convivência, sim, para aprendermos uns com os outros. É fácil? Não. Mas requer trabalho, requer vigilância, requer esforço, como a gente vai ver aqui ao longo desse estudo de hoje. E aí tem um dos atributos de Deus, né? Um dos vários, mas eu destaquei só um aqui. Um dos atributos de Deus é ser soberanamente justo e bom, né? Porque se é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é claro que ele é infinito nas suas perfeições. É infinitamente justo e bom, é eterno, é imutável, é imaterial. E o que nos dizem aqui os espíritos sobre esse atributo de Deus, né? A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. E aí, um grande exemplo disso é exatamente nós, de novo, estarmos reunidos num núcleo familiar, junto com pessoas que nós precisamos, né, nos desenvolver com aquelas pessoas. Nós precisamos aprender a amar aquelas pessoas, a respeitar aquelas pessoas. Então, isso realmente, a família, né, é um grande laboratório, onde temos a bendita e grandiosa oportunidade de praticar a lei de amor e caridade. É no núcleo familiar, onde tudo começa, né? E nós sabemos o quanto essas relações são difíceis. Nós temos isso, nós vivenciamos, nós experimentamos isso, né? E ao longo aqui do estudo a gente vai se aprofundar aí. E aí, vindo aqui para o Livro dos Espíritos, no capítulo 4º, que fala mundo espírita ou dos espíritos. Aí tem um item aqui que vai falar sobre parentesco e filiação, né? 203 a questão. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma
ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois a vida moral? E a resposta dos espíritos: somente a vida animal, porque a alma, ela é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa, né? O que os pais vão transmitir não é a alma, não. O que os pais vão transmitir é o material genético, é a matéria. Mas essa alma não sai uma porção da alma do pai, uma porção da alma da mãe para formar, não. Aquele espírito já existia antes da formação do corpo. O espírito, ele existe, sempre existirá. Antes do corpo e depois também da morte desse corpo. Nós não vamos deixar de existir, né? O espírito é indestrutível. O que vai sofrer com as variações da idade, o que vai passar pelo processo da destruição, que nós chamamos de morte, é o corpo físico. A alma não. Então, os pais vão transmitir, né, essa genética, e vão transmitir esse veículo material aí para que a alma possa encarnar. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. E é realmente o que acontece, né? Tem núcleos familiares que a gente percebe uma comunhão, uma união, mas parece sempre, às vezes, que tem um espírito que não... Gente, o que essa pessoa está fazendo aqui? Tem nada a ver com o restante da família. Não se integra na família, não tem os mesmos gostos, é completamente diferente. Nós vamos ver que isso aconteceu até com Jesus. Quando Jesus encarnou aqui na Terra, ele teve irmãos, mas os seus irmãos não compreenderam qual era a missão de Jesus. Não compreenderam, tanto que nenhum dos irmãos de Jesus foram seus apóstolos, né? É o que acontece no nosso núcleo familiar. Quantos de nós estamos aqui, escolhemos e optamos por estudar a doutrina espírita, mas nossa família toda não está aqui. Às vezes são até de outras religiões, mas nós estamos aqui. Talvez a gente pode ser até visto como aquele ser estranho, né? Talvez os seres estranhos sejamos nós, né? Mas isso acontece. Há uma diversidade muito grande. E claro que nós vamos viver com essas pessoas de novo, né? Porque remonta a existências anteriores. Por isso as antipatias, as diferenças, os ódios. Isso é todo mundo, né? Experimenta isso no núcleo familiar, né? Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os as remontar às existências anteriores. E aí eles explicam. Ela os amplia em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho ou no nosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue, né? Porque, na verdade, nós somos uma família só, uma família universal, né? A humanidade é uma grande família. Então, muitas vezes, num amigo próximo, não precisa nem estar no mesmo núcleo familiar. Quantas vezes nós temos mais intimidade, mais afinidade com um vizinho, com um amigo de trabalho, de um colega, do que, às vezes, com um irmão, com um pai, com uma mãe, né? Nós temos uma afinidade, uma aproximação, uma intimidade que às vezes a gente não consegue ter no nosso núcleo familiar, né? Então amplia esse dever que nós temos que ter, né? Da fraternidade, do amor ao próximo, amplia esses laços aí, né? E aí a gente vem aqui para o Evangelho, ler só um trechinho aqui,
quando fala exatamente, né, da reencarnação fortalecer os laços de família. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então tem um objetivo, sim. Quando tem uma pessoa que é diferente naquele núcleo, tem um objetivo, e muitas vezes Deus permite isso. Porque no contato com os bons, com a harmonia, com o amor, um espírito que é muito mau, um espírito que tem dificuldades de amar, de perdoar, no contato com aqueles outros membros familiares, aquilo vai tocar o coração dele. E para aquelas pessoas que também estão recebendo esse espírito, também é muito importante. É uma prova, é uma oportunidade de resgate, de reajuste com quem recebe e com quem vem também. Né? Muitas vezes a gente vê, né, as pessoas dizem, eu me preocupo muito se vai ter saúde, como é que vai ser. Né? Aí eu lembro do Zé falando de Hitler. Né? Hitler era um bebezão, né? Grandão, rosado, e olha o espírito que veio. Não tinha nenhum defeito físico, era um bebê saudável, mas olha o espírito que encarnou ali. Né? E a gente nota isso, as crianças hoje em dia, então, que os espíritos estão mais evoluídos, né? Espíritos vindo para a Terra, já dominando tecnologia, com muita inteligência, mas precisando de cuidado com a parte moral, com os limites, né? Como a gente vai ver aqui, isso é a missão, né, do pai ou da mãe ou daquele que assume essa tarefa, né? De conduzir aquele espírito ali no caminho do bem, na honestidade, né? Então, isso realmente é permitido, né? Isso acontece, essa encarnação aí. Aí tem a 205A. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à filiação, que atribuem à sua filiação, porque se pode ter tido como um pai um espírito que pertencia a uma outra raça, ou que tivesse vivido em condição bem adversa. Porque a gente tem isso, né? Eu pertenço à família tal, tem essa coisa ainda do orgulho, da vaidade, de pertencer a uma família conceituada, né? E aí eles respondem, é verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe e a fortuna. Todo mundo quer ter como antepassado uma família nobre, né? Todo mundo. Ninguém, você teve uma encarnação simples? Teve. Né? Mas ninguém quer. A pessoa quer enaltecer, às vezes, que vem de um núcleo familiar, porque, né, principalmente quando tem títulos, tem classe, tem fortuna, aí todo mundo quer pertencer à nobreza. Né? Este coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto e se vangloria de descender de um nobre debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Né? É uma tola vaidade, às vezes, porque às vezes o que acontece, né? Eu costumo brincar com o pessoal aqui do curso da terça-feira, que algumas pessoas querem fazer regressão, né? Saber o que foi aí em outra vida, e eu falo,
As pessoas querem, mas a gente sempre quer saber, e a gente, né, acha que pertenceu a uma classe mais elevada, que foi da nobreza, que tinha sangue azul, né? Mas ninguém quer fazer uma regressão para saber, não, eu fui sapateiro, eu fui, né, uma pessoa simples. Ninguém quer, né? Isso aí não interessa. A gente quer realmente, às vezes, saber, isso nos envaidece, isso mexe com o nosso brio, com o nosso orgulho, assim, de querer saber que a gente teve antepassados e teve pessoas que, né, eram nobres. Não que a gente foi simples, que a gente teve uma vida simples, né? E muitas vezes a gente acha isso até na nossa vida. Fala, mas eu tenho uma vida tão normal, tão comum, não tem nada de excepcional. Mas isso já é uma grande oportunidade. Se você tem uma vida calma, uma vida boa e tranquila, que bom! Aproveite essa oportunidade que você tem. Se você está num núcleo familiar que é unido, que todos estão bem, que todos procuram estar felizes e unidos, que bom! Isso já é maravilhoso, porque a maioria de nós que estamos aqui vamos ter esses atritos, vamos ter essas diferenças, né, para resolver. E aí, continuando aqui, falando agora um pouquinho das semelhanças físicas e morais. A questão 207. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? E olha a resposta: não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações, né? Então, as semelhanças morais. Mas semelhanças morais, né, podem ser boas ou não, né? Porque a gente fala semelhança moral, a gente pensa que é só coisas boas. Não. As más tendências também vão agrupar os espíritos. É exatamente como acontece no plano espiritual, né? Após o nosso desencarne, após nós deixarmos essa matéria, deixarmos o nosso corpo, nós retornamos ao plano espiritual e nós vamos buscar grupos que se afinizam conosco. Se nós temos más tendências, maus pendores, não trabalhamos bons valores, nós vamos nos reunir com espíritos que têm a mesma semelhança, né? Nós estamos sempre na mesma faixa de vibração. Se nós, num planeta como o nosso, estamos vibrando, estamos, né? Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências, para ser um espírito melhor. Então, nós também vamos estar nessa sintonia. Mas, muitas vezes, não é raro isso acontecer, a gente entra mesmo numa faixa vibratória que não é boa. A gente entra num pessimismo, a gente reclama, a gente se irrita, a gente tem raiva. E é claro que nós também vamos, né, atrair espíritos que também têm o mesmo sentimento, vibração, né, vai atrair a mesma vibração. É a lei do universo, né? Então, podem ser semelhanças morais, podem ser boas ou não. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado, né? Então, os pais vão gerar o corpo, mas também vão ser responsáveis pela educação e pela conduta daquele espírito, né? Como? Através da educação, através do amor, através dos limites. É importante, né? Falar não é muito bom. A gente que é filho não gosta de ouvir não,
Não, e a gente bate o pé, não gosta de ouvir não, né? Não é bom. Mas depois que a gente cresce, depois que a gente vira pai, vira mãe, aí a gente vai entender aquele limite, aquele não. Né? É importante. Educar também é dizer não. Não é ser permissivo, não. Porque aquele espírito está sendo confiado àquele pai e àquela mãe para receber auxílio, para se observar naquela criança muito pequenininha as suas más tendências, o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade. Né? Essa é a missão dos pais, ou de quem assume, né, a responsabilidade aí pela educação, né, das crianças. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende, como a gente já viu lá no Evangelho. Ele pede isso, porque se ele vier novamente num ambiente propenso a vício, propenso a situações que ele vai falhar de novo, aquele espírito pode realmente falhar novamente, né? Então é permitido por Deus exatamente naquele núcleo familiar estruturado, harmonioso, chegar um espírito completamente diferente. Mas para quê? Para receber amor, né? E muitas vezes também, quando a gente fala da responsabilidade dos pais, não é culpando, não, é responsabilizando. Mas muitas vezes também, aqueles pais cumprem a sua missão, cumprem a sua tarefa, mas aquele espírito é refratário, é resistente e às vezes fracassa numa encarnação. Mas aí os pais não têm responsabilidade, porque eles fizeram um papel, eles educaram. Mas às vezes os nossos maus pendores, as nossas más tendências falam muito alto. E esse espírito às vezes não consegue vencer uma prova. Mas já é alguma coisa, já é importante, nada é perdido. Né? Tudo que a gente adquire em conhecimento, em amor, em virtude, nada é perdido. Talvez aquele espírito esteja recebendo aquilo ali como uma semente e que ele só vai fazer com que aquilo dê frutos em outras existências. Né? Mas já está plantada aquela sementinha ali naquele espírito que vai se desenvolver depois. Os pais, olha que pergunta interessante. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em lugar de um espírito inferior? Então, ou seja, se o pai orar bastante, pedir bastante, eu quero que venha um espírito bom, eu quero, isso vai influenciar? Não. Resposta, né? Espírito superior é direto. Não. Né? Mas podem melhorar o espírito da criança que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Então não basta pedir, né? Não. Esse planejamento que é feito, né, no plano espiritual, antes da gente vir para cá, antes da gente encarnar, ele é feito de uma forma muito séria, né? Há todo um planejamento, não é um destino, não existe isso, porque o espírito ele tem livre-arbítrio. Mas há, antes de encarnarmos, todo um planejamento reencarnatório, envolvendo aqueles espíritos que vão ali receber aquele espírito. Né? Já há um planejamento no plano espiritual para se constituir os nossos núcleos familiares. Baseados em quê? Nas nossas existências anteriores. Nós já podemos vivemos com aquelas pessoas num outro contexto, numa outra circunstância, né? Tivemos as nossas diferenças, não conseguimos resolver. Então vai ter todo um planejamento para que esses espíritos se reúnam novamente, às vezes em papéis invertidos,
né? Às vezes, numa encarnação a gente foi filha, nessa a gente pode vir como pai, né? Pode haver uma troca aí de posições, mas aqueles espíritos são os mesmos. São eles que têm que estar juntos para fazer esse reajuste diante da lei divina. E o reajuste um com os outros. Né? A gente observa isso com clareza. Uma animosidade, muitas vezes, né? Entre irmãos, entre pai e filho, né? Entre mãe e filho. Né? Porque essas relações não são muito, na maioria não são harmoniosas. Por quê? Porque exatamente na maternidade, é exatamente naquele momento que às vezes está ali, daquela gestação ali que é tumultuada, e às vezes no meio daquela gestação ocorre um aborto espontâneo. Muitas vezes não é uma deficiência da matéria, é o espírito que desiste daquela encarnação. Não quero mais encarnar. E é respeitado o seu livre-arbítrio. Então, aquele corpo que estava sendo formado para que aquele espírito viesse, ele deixa de existir. Ele se desagrega. Por quê? Porque aquele espírito, diante daquela prova, diante daquele compromisso, ele recua, porque ele tem medo. Né? Vir, nascer, é mais difícil do que morrer. Porque a gente vem de um plano espiritual, a gente está num planejamento, querendo que as coisas deem certo, mas quando a gente chega aqui, na matéria, sofrendo essa influência, é que as coisas vão se desenrolando. Né? Quantas antipatias, quantas mães, quando recebem o seu pequeno nos braços, têm uma antipatia, não consegue. Por quê? Porque ela pode estar recebendo ali como filho um inimigo. Alguém que prejudicou muito ela, mas que já vem nessa encarnação como filho, para ter esse contato com o corpo, né, dessa mulher, para ir recebendo todo esse amor. Né? Então, a gente sabe que são compromissos. Então, quando a gente julga, ou quando a gente olha um filho que tem dificuldade com a mãe, ou a mãe que tem uma certa resistência com aquele espírito, são essas antipatias anteriores, são essas relações que foram tumultuadas e que precisam ser melhoradas. Precisa haver o amor, precisa haver o perdão. Né? Porque o amor materno, né, dizem os espíritos, é o amor que mais se aproxima, né, do amor real, do amor sem apego. Mas a gente ainda não sabe o que é isso. Né? A gente ama, mas a gente ama com posse. A gente ama com apego, é meu, não é seu, né? É um espírito, filho de Deus também, que foi confiado a você, para que você trabalhe por ele, para que você contribua pela sua evolução, mas não é seu. A gente tem um amor-apego, um amor-paixão, não. O amor, ele é sublime, o amor é a lei divina suprema, tudo está envolvido pela lei do amor. E nós também nas nossas relações. Só que nós precisamos nos desenvolver e aprender a amar. Um amor incondicional. Né? Isso ainda a gente está um pouquinho distante de entender, mas a gente já pode começar a entender. Né? E o amor, um exemplo, é o amor materno. Do amor que cuida, do amor que protege, mas que às vezes também tem excessos. Né? Porque as mães e os pais também não são espíritos perfeitos. Não. São espíritos imperfeitos que também estão querendo aprender, que também são auxiliados, né? Porque filho tem essa visão, às vezes, né? Do pai ser super-herói, da mãe ser aquela heroína, eles não erram, eles não têm defeitos. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Como diz Renato Russo, são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. E vê se não é. É assim, a gente, né, tem essas semelhanças e acha, não, eles também erram, eles também não vão fazer tudo correto, né? E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, continuando aqui, deixa eu ver, 207, 8 e 10. Bom, aqui acabou. Aí vamos agora para o Evangelho, que agora é bem interessante, num capítulo que se chama... honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está lá no Evangelho. Né? O que Jesus
falou e o que os Espíritos também vieram nos esclarecer mais ainda, né? E aí, eu vou ler só essa passagenzinha aqui para a gente desenvolver um pouquinho mais na frente. É a seguinte passagem. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? É o título aqui. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Isso os parentes de Jesus falando de Jesus. Então, vamos lá buscar ele, que ele não está bem. Né? Que eles diziam que Jesus tinha perdido o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E, pespassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Né? E a princípio, quando a gente lê isso, a gente, né, Jesus, o Espírito mais puro que esteve aqui, né, que era a lei de amor e de caridade em pessoa. Tratar os seus irmãos e a mãe assim? Não, deixa lá, não vou lá não. Deixa ele chamando lá que eu não vou ver não. E continuou fazendo o que estava fazendo. Então, é estranho, né, aos nossos ouvidos. Mas, como a gente precisa, né, ampliar, e é isso que a doutrina espírita vem fazer. Né? Os espíritos vieram para ampliar a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de ver as coisas. Né? Por isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem nenhuma moral diferente dentro da doutrina espírita. Nós somos cristãos, nós seguimos a moral do Cristo. Só que nós temos um outro entendimento. Já temos vários conhecimentos na nossa mão, que os Espíritos nos trouxeram, para que a gente entenda essas passagens de uma forma mais profunda. O que realmente Jesus queria falar com isso? Será que a gente pode atribuir Jesus tratar mal assim seus irmãos e sua mãe? É uma coisa estranha, né? E aí, o que acontecia? Né? Jesus, ele encarnou numa época em que os espíritos, como nós ainda somos até hoje, né, temos muita dificuldade de entender sobre a moral, de praticar, nem se fala. Né? Mas ele falava por parábolas. Ele usava de acontecimentos cotidianos, de coisas que aconteciam ali no dia a dia, para falar para aqueles homens, né, coisas que eles iam demorar ainda bastante tempo para entender, mas ele já estava plantando a semente do amor, do Evangelho, para que isso, de acordo com o tempo, com a nossa vontade, a gente começasse a compreender e praticar isso. O que Jesus, na verdade, queria dizer, né, com essa passagem? Ele queria falar, né, para aquele povo e hoje também, para nós, humanidade, sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Né? Como a gente vai ver, são coisas diferentes. Né? Como a gente está falando aqui da família, não está, essa harmonia não existe. Muitas vezes. Então, os espíritos aqui vêm nos falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir, né? Como a gente já vem estudando aqui, já vem refletindo aqui. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos,
ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, e o da comunhão de ideias. Como eu disse, às vezes a gente não consegue ter isso dentro do nosso núcleo familiar, mas consegue ter essa comunhão de pensamento, de valores, com pessoas fora do nosso núcleo, né? E são laços verdadeiros, são laços espirituais, que são os verdadeiros laços, né? Os quais prendem os espíritos antes, né, esses laços verdadeiros, eles prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, né? Isso se explica por isso, né? E não é só no núcleo familiar, às vezes você está num ambiente de trabalho, com vizinho, qualquer das nossas relações, e você olha para uma pessoa e você simpatiza, né? Assim, de primeira. Mas também acontece ao contrário. Eu não gosto dessa pessoa. Eu não gosto da presença dela. Por quê? Se ela nunca me fez nada. E às vezes a gente se engana também, né? Porque às vezes, quantas vezes a gente olha uma pessoa que a gente não simpatiza e depois essa pessoa vira nosso amigo, né? Porque às vezes é só uma diferençazinha ali, mas que se resolve. Né? Depois de uma pessoa que a gente não simpatiza com essa pessoa, e depois acaba até casando com a pessoa, né? Não gostava dessa pessoa, e vira amigo, ou tem um relacionamento amoroso com a pessoa, casa, tem filho, né? Então a reencarnação explica isso aí. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, né, as dos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual, né? Porque a gente vem num núcleo e com o passar do tempo a gente vai se afastando daquelas pessoas. Então não são laços espirituais, são laços, na verdade, materiais. Que às vezes porque a pessoa não está ali, ou a pessoa muda, vai para longe, aí a gente perde contato. Quantas vezes, né? E parece que a gente só encontra as pessoas em velório, né? Coisa horrível. A gente às vezes ia ao velório, você vai no velório, nossa, não vejo a fulana há 10 anos, né? Mas para ir às vezes fazer uma visita na casa do outro, não vai. Mas quando está no velório, reúne todo mundo ali, né? Nossa, não via fulano, nem lembrava que fulano era primo. Então a gente tem pessoas que são da família corporal, mas que a gente não desenvolve, a gente não cria laços espirituais com aquelas pessoas, né? E eles então já se dissolvem moralmente aqui na existência mesmo, né? Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa na narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sobre o pretexto de que este perdera o Espírito, né? Informado da chegada deles,
conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza um ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias, porque além dos irmãos também estava a mãe de Jesus, né? Então ele, claro, de maneira nenhuma, ele quis, né, não receber, ele foi ingrato, não. Ele só aproveitou daquela oportunidade, daquela situação, para falar disso, dessa parentela corporal e da parentela espiritual. É claro que Jesus, né, amava sua mãe, porque foi ela que deu a oportunidade dele encarnar, como a todas as nossas mães, né? Mas os irmãos de Jesus não entendiam muito bem a sua missão, não. Tanto que eles achavam. Se isso, gente, é até fácil da gente compreender. Se entre na nossa família, muitas vezes, né, aquele que é diferente, que pensa um pouquinho diferente da gente, fulano tá bem, não. Isso aí é fora da curva, né? Imagina Jesus, o espírito mais puro que já esteve aqui, o espírito mais perfeito que já encarnou aqui. Claro, tinha uma família, mas é o que diz aqui no Evangelho, ó. Os irmãos, né, de Jesus eram espíritos pouco adiantados, não lhe compreendiam a missão. Tinham Jesus por excêntrico, achavam, né, o proceder de Jesus excêntrico, e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Nenhum irmão de Jesus, nenhum irmão consanguíneo deles. Gente, o que é isso? Né? Aí eu me lembro do Zé de novo, né? Às vezes é uma família de corruptos, e aí às vezes aponta um espírito ali honesto, um espírito que quer fazer tudo direitinho, aí a família se reúne. Quem vai matar Juninho? Né? Todo mundo lembra do Zé falando isso aqui. Por quê? Porque aquele é diferente. Todo mundo rouba, todo mundo desvia dinheiro, mas aquele espírito às vezes tem, e Deus permite também que um espírito bom encarne também no núcleo familiar que é desestruturado, que é cheio de valores deturpados. Para quê? Para despertar também naquelas pessoas, né? E claro, espíritos como Jesus, até hoje a gente tem muitos exemplos de pessoas que são justas, que são do bem e que pagam às vezes com a própria existência. A gente está falando alguma coisa que alguém não conheça? Não, isso é real. Todo aquele que está num planeta de provas e expiações e que já é um espírito um pouco mais evoluído, vai sofrer o quê? Igualzinho, vai sofrer esse repúdio, né? E algumas pessoas falam, né? Algumas religiões aí ficam aguardando a vinda de Jesus. E se Jesus voltasse? Vamos parar para pensar um pouquinho. O que ia acontecer com Jesus? Pouquinho diferente do que aconteceu há 2000 anos atrás? Não. Ia ser pior ou não sei, igual ou pior. Por quê? Porque é o diferente. É excêntrico. Do que essa pessoa está falando? Falando do bem, falando do amor, né? O que Jesus fez quando ele entrou lá no templo, que estavam cultuando lá, né, o culto ao exterior? Ele expulsou os vendilhões do templo, né? Ele foi enérgico, porque ser do bem requer de nós também atitude. Porque a gente ser passivo, ser manso e passivo não é ser bobo. É diante de uma injustiça, de uma coisa que você avalia que não é justa, você tomar uma atitude. Todo mundo faz. Eu não tenho nada a ver com todo mundo, eu tenho a ver comigo. Eu sou responsável pelo meu autoconhecimento. Eu sou responsável pelo meu autoaprimoramento. É minha escolha tomar uma atitude. É minha escolha estar aqui hoje estudando a doutrina espírita. É responsabilidade também. É escolha e é responsabilidade que a gente assume, né? Porque é escolha, a gente está escolhendo, a gente quer saber, a gente quer entender, né? É importante. Mas muitas vezes nós também
através desse conhecimento, vamos adquirir essa responsabilidade. Porque não, né, não adianta a gente que é espírito chegar, não sabia. Não, você sabia sim. Você teve conhecimento sim. Por isso que adquirir conhecimento é importante, porque a partir do conhecimento acadêmico, do desenvolvimento intelectual, a gente também vai se desenvolver melhor moralmente, né? É importante. E aí, para a gente terminar, como nada é por acaso, né, não existem coincidências, eu recebi uma mensagem hoje, eu não sei se vocês conhecem, é o Carlos Magliano. Ele é coaching, trabalha com PNL, e ele mandou uma mensagem hoje, num grupo aqui que eu faço parte, que eu achei fantástica a mensagem. E aí, é o que a gente também tem que aprender ao ler o Evangelho, também se aprofundar, também buscar entender, ressignificar muitas coisas que a gente não compreende. E aí, o título da mensagem, honrar pai e mãe. É coincidência ou não, né? Mesmo título. Honrar pai e mãe. E aí ele começa. Honrar pai e mãe nada tem a ver com repetir o modo de ser deles. Honrar pai e mãe não é alimentar a fraqueza deles, dizendo, coitados, coitados. Honrar pai e mãe também não é ter uma relação codependente, vivendo amarrado emocionalmente aos pais. É o que a gente estava falando do amor-apego, né? A psicologia tem verificado que grande parte dos nossos problemas psicológicos vem justamente da relação conflituosa com os pais. Uma pessoa que tem problema com o pai, tem problema com todos os homens do mundo. Uma pessoa que tem problema com a mãe, tem problemas com todas as mulheres do mundo. E o pior, muitas das nossas fraquezas físicas e mentais são cópias das fraquezas de nossos pais, repetindo o padrão aprendido por eles. Ora, honrar pai e mãe, no hebraico, língua do Antigo Testamento, significa pesar pai e mãe. Honrar pai e mãe, portanto, significa compreendê-los, discerni-los. Somos convidados a sermos uma balança e verificar o que foi bom na vida deles para prosseguirmos e o que não foi bom para abandonarmos. Honrar pai e mãe, na verdade, na verdade, melhorar pai e mãe em nós. Honrar pai e mãe é ser filho de um corrupto e praticar a honestidade. Honrar pai e mãe é ser filho de uma amargurada e praticar a doçura de vida. Honrar pai e mãe é reconhecer tudo de bom que fizeram e, principalmente, perdoá-los de seus enganos. E pode estar aqui a cura de mais de 70% de nossas guerras psíquicas interiores. Aqui você entende o porquê. Esse é o primeiro mandamento seguido de uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, porque te mandou o Senhor, para que se prolonguem teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. Vida longa, sadia e próspera dependem de pesar suas relações familiares, perdoá-las e melhorá-las em você. Nesse Dia das Mães, pense nisso. Grande abraço, seja feliz, Carlos Magliano. Olha só, como é importante a gente compreender isso. Porque são relações muito íntimas, muito próximas. E que tem a ver com o que a gente está falando aqui. São espíritos que estão juntos. Então, é ou não é necessário? É ou não é um laboratório maravilhoso a família? Né? É maravilhoso, é uma oportunidade maravilhosa. É como eu disse. Pais e mães não são perfeitos. São espíritos como nós, que estão aprendendo. Então, precisamos aprender a perdoá-los, a ressignificar muitas coisas que eles nos fizeram, que nos desagradam. Precisamos resolver, precisamos pensar sobre isso, né? E realmente aconteceu sim, mas era o que ele sabia fazer naquela época. Como a gente às vezes erra com alguém.
É aquilo que eu sei fazer, é aquilo que eu estou podendo fazer agora, é aquilo que eu conheço. Né? E seguir em frente, desenvolvendo, aproveitando para exercitar essa lei de amor, que engloba a caridade, que engloba o perdão, né? A empatia. Quantas vezes a gente critica os comportamentos do nosso pai e da nossa mãe, e quando a gente tem a oportunidade de ser pai e mãe, nós vamos reproduzir. Então nós temos que avaliar o que foi bom, o que meu pai e minha mãe me passaram de bom, e aproveitar. O que não foi, ressignificar, perdoar, tentar compreendê-los. E aí a gente fica mais leve, a gente fica, né, com uma existência um pouco mais tranquila, né, entendendo que todos nós somos espíritos. Hoje nós estamos na posição de filhos, mas amanhã, numa outra encarnação, nós podemos voltar como pais deles. Né? E nessa troca, nessa convivência, a gente cresce como família, a gente cresce em amor, a gente cresce e se desenvolve como espírito. Né? É um auxiliando o outro. Não é medir força de achar que o outro é mais, não. Somos todos iguais. Né? Apesar de tantas diferenças, mas todos nós estamos submetidos a essa lei, a lei do amor. Né? E é importantíssimo a gente aproveitar. Né? Então, que tenhamos a oportunidade de exercitar esse amor, de olhar para o nosso ente querido, de olhar para aquela pessoa que a gente tem que respirar fundo, né, quando a gente volta para casa. Mas é necessário, sim, né, que possamos aproveitar essas oportunidades que a vida nos oferece para trabalhar pelo nosso crescimento e auxiliar quem tiver à nossa volta. Né? Muito obrigada a todos, uma boa noite, ótima semana para todos nós.